Resumo de Direito Constitucional. Assunto: curso de Direito Constitucional, Apostila de Direito Constitucional, primeiro parte, I, do Direito Constitucional e da Constituição. Direito Constitucional. Direito Constitucional é o ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. É a ciência positiva das constituições. Tem por objeto a constituição política do Estado, cabendo a ele o estudo sistemático das normas que integram a Constituição. O conteúdo científico do direito constitucional abrange as seguintes disciplinas: direito constitucional positivo ou particular. É o que tem por objeto o estudo dos princípios e normas de uma Constituição concreta, de um Estado determinado. Compreende a interpretação, sistematização e crítica das normas jurídico-constitucionais desse Estado, configuradas na Constituição vigente, nos seus legados históricos e sua conexão com a realidade sociocultural. Direito constitucional comparado. É o estudo teórico das normas jurídico-constitucionais positivas, não necessariamente vigentes, de vários estados, preocupando-se em destacar as singularidades e os contrastes entre eles ou entre grupo deles. Direito constitucional geral. Delineia uma série de princípios, de conceitos e de instituições que se acham em vários direitos positivos ou em grupos deles para classificá-los e sistematizá-los numa visão unitária. É uma ciência que visa generalizar os princípios teóricos do direito constitucional particular e, ao mesmo tempo, constatar pontos de contato e independência do direito constitucional positivo dos vários estados que adotam formas semelhantes do governo. Da Constituição. Conceito. Considerada sua lei fundamental, seria, então, a organização dos seus elementos essenciais. Um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. A Constituição é algo que tem, como forma, um complexo de normas. Como conteúdo, a conduta humana motivada das relações sociais. Como fim, a realização dos valores que apontam para o existir da comunidade. E, finalmente, como causa criadora e recriadora, o poder que emana do povo. Não podendo ser compreendida e interpretada, se não tiver em mente essa estrutura, considerada como conexão de sentido, como é tudo aquilo que integra um conjunto de valores. 2. Classificação das constituições. Quanto ao conteúdo, materiais e formais. Quanto à forma, escritas e não escritas. Quanto ao modo de elaboração, dogmáticas e históricas. Quanto à origem, populares, democráticas, ou outorgadas. Quanto à estabilidade, rígidas, flexíveis e semi-rígidas. A Constituição material em sentido amplo, identifica-se com a organização total do Estado, com o regime político. Em sentido estrito, designa as normas escritas ou costumeiras, inseridas ou não num documento escrito, que regulam a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos e os direitos fundamentais. A Constituição formal é o peculiar modo de existir do Estado, reduzido, sob forma escrita, a um documento solenemente estabelecido pelo poder constituinte e somente modificável por processos e formalidades especiais nela própria estabelecidos. A Constituição escrita é considerada, quando codificada e sistematizada num texto único, elaborado por um órgão constituinte, encerrando todas as normas tidas como fundamentais sobre a estrutura do Estado, a organização dos poderes constituídos, seu modo de exercício e limites de atuação e os direitos fundamentais. Não escrita, é a cujas normas não constam de um documento único e solene, baseando-se nos costumes, na jurisprudência e em convenções e em textos constitucionais esparsos. Ense. Constituição inglesa. Constituição dogmática é a elaborada por um órgão constituinte, e sistematiza os dogmas ou ideias fundamentais da teoria política e do direito dominantes no momento. Histórica ou costumeira.
é a resultante de lenta formação histórica, do lento evoluir das tradições, dos fatos sociopolíticos, que se cristalizam como normas fundamentais da organização de determinado Estado. São populares as que se originam de um órgão constituinte composto de representantes do povo, eleitos para o fim de elaborar e estabelecer a mesma. CFS de 1891, 1934, 1946 e 1988. Outorgadas são as elaboradas e estabelecidas sem a participação do povo, aquelas que o governante por si ou por interposta pessoa ou instituição, outorga, impõe, concede ao povo. CFS 1824, 1937, 1967 e 1969. Rígida é somente alterável mediante processos, solenidades e exigências formais especiais, diferentes e mais difíceis que os de formação das leis ordinárias ou complementares. Flexível é a que pode ser livremente modificada pelo legislador segundo o mesmo processo de elaboração das leis ordinárias. Semi-rígida é a que contém uma parte rígida e uma flexível. 3. Objeto: estabelecer a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos, o modo de aquisição do poder e a forma de seu exercício, limites de sua atuação, assegurar os direitos e garantias dos indivíduos, fixar o regime político e disciplinar os fins socioeconômicos do Estado, bem como os fundamentos dos direitos econômicos, sociais e culturais. 4. Conteúdo: é variável no espaço e no tempo, integrando a multiplicidade no uno das instituições econômicas, jurídicas, políticas e sociais na unidade múltipla da lei fundamental do Estado. 5. Elementos: por sua generalidade, revela em sua estrutura normativa as seguintes categorias: a. Elementos orgânicos, que se contêm nas normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. b. Limitativos, que se manifestam nas normas que consubstanciam o elenco dos direitos e garantias fundamentais, limitam a ação dos poderes estatais e dão a tônica do Estado de Direito, individuais e suas garantias, de nacionalidade, políticos. c. Socioideológicos, consubstanciados nas normas socioideológicas, que revelam o caráter de compromisso das constituições modernas entre o Estado individualista e o social intervencionista. d. De estabilização constitucional, consagrados nas normas destinadas a assegurar a solução dos conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. e. Formais de aplicabilidade, são os que se acham consubstanciados nas normas que estatuem regras de aplicação das constituições, assim, o preâmbulo, o dispositivo que contém as cláusulas de promulgação e as disposições transitórias, assim, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Supremacia da Constituição. 6. Rigidez e supremacia constitucional. A rigidez decorre da maior dificuldade para sua modificação do que as demais. Dela emana o princípio da supremacia da Constituição, colocando-a no vértice do sistema jurídico. 7. Supremacia da Constituição Federal. Por ser rígida, toda autoridade só nela encontra fundamento e só ela confere poderes e competências governamentais. Exerce suas atribuições nos termos dela, sendo que todas as normas que integram a ordenação jurídica nacional só serão válidas se se conformarem com as normas constitucionais federais. Controle de constitucionalidade. 8. Inconstitucionalidade. As conformidades com os ditames constitucionais não se satisfaz apenas com a atuação positiva. Exige mais, pois omitir a aplicação das normas, quando a Constituição determina, também constitui conduta inconstitucional, sendo reconhecidas as seguintes formas de inconstitucionalidade. Por ação. Ocorre com a produção de atos legislativos ou administrativos que contrariem normas ou princípios da Constituição. Seu fundamento resulta da compatibilidade vertical das normas, as inferiores só valem se compatíveis com as superiores. Essa incompatibilidade é que se chama de inconstitucionalidades da lei ou dos atos do poder público. Por omissão.
verifica-se nos casos em que não sejam praticados atos requeridos para tornar plenamente aplicáveis normas constitucionais. Não realizado um direito por omissão do legislador, caracteriza-se como inconstitucional. Pressuposto para a propositura de uma ação de inconstitucionalidade por omissão. 9. Sistema de controle de constitucionalidade. Se estabelece, tecnicamente, para defender a supremacia constitucional contra as inconstitucionalidades. Controle político. Entrega a verificação de inconstitucionalidade a órgãos de natureza política. Jurisdicional. É a faculdade no qual as constituições outorgam ao judiciário de declarar inconstitucionalidade de lei ou outros atos de poder público. Misto. Realiza-se quando a Constituição submete certas categorias de lei ao controle político e outras ao controle jurisdicional. 10. Critérios e modos de exercício do controle jurisdicional. São conhecidos dois critérios de controle. Controle difuso. Verifica-se quando se reconhece o seu exercício a todos os componentes do judiciário. Controle concentrado. Se só for deferido ao tribunal de cúpula do judiciário, subordina-se ao princípio geral de que não há juízo sem autor, rigorosamente seguido no sistema brasileiro, como na maioria que possui controle difuso. 11. Sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. É jurisdicional introduzido com a Constituição de 1891, acolhendo o controle difuso por via de exceção, cabe ao demandado arguir a inconstitucionalidade, apresentando sua defesa num caso concreto, perdurando até a vigente. Em vista da atual Constituição, temos a inconstitucionalidade por ação ou omissão. O controle é jurisdicional, combinando os critérios difuso e concentrado, este é de competência do STF. Portanto, temos o exercício do controle por via de exceção e por ação direta de inconstitucionalidade e ainda a ação declaratória de constitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade compreende três modalidades: interventiva, genérica e a supridora de omissão. A Constituição mantém a regra segundo a qual somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Art. 97, 12. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Depende da solução sobre a natureza do ato inconstitucional. Se é inexistente, nulo ou anulável. A declaração de inconstitucionalidade, na via indireta, não anula a lei nem a revoga. Teoricamente a lei continua em vigor, eficaz e aplicável, até que o Senado Federal suspenda sua executoriedade. Art. 52, x. A declaração na via direta tem efeito diverso, importa suprimir eficácia e aplicabilidade da lei no ato. Distinções a seguir. Qual a eficácia da sentença que decide a inconstitucionalidade na via de exceção? Se resolve pelos princípios processuais. A arguição de inconstitucionalidade é questão prejudicial e gera um procedimento incidenter tantum, que busca a simples verificação da existência ou do vício alegado. A sentença é declaratória. Faz coisa julgada somente no caso e entre as partes. No que tange ao caso concreto, a declaração surte efeitos ex tunc. No entanto, a lei continua eficaz e aplicável, até que seja suspensa sua executoriedade pelo Senado. Ato que não revoga nem anula a lei, apenas lhe retira a eficácia, daí por diante ex nunc. Qual a eficácia da sentença proferida no processo de ação direta de inconstitucionalidade genérica? Tem por objeto a própria questão de inconstitucionalidade. Qualquer decisão, que a decrete, deverá ter eficácia erga omnes, genérica, e obrigatória. A sentença aí faz coisa julgada material, que vincula as autoridades aplicadoras da lei, que não poderão mais dar-lhe execução sob pena de arrostar a eficácia da coisa julgada, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade em tese visa precisamente atingir o efeito imediato de retirar a aplicabilidade da lei. Efeito da sentença proferida no processo de ação de inconstitucionalidade interventiva. Visa não apenas obter a declaração de inconstitucionalidade, mas também restabelecer a ordem constitucional no Estado, ou município, mediante a intervenção. A sentença não será meramente declaratória, não cabendo ao Senado a suspensão da execução do ato.
A Constituição declara que o decreto se limitará a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar o restabelecimento da normalidade. A decisão tem um efeito condenatório que fundamenta o decreto de intervenção. A condenação tem efeito constitutivo da sentença que faz coisa julgada material erga omnes. Efeito da declaração de inconstitucionalidade por omissão. O efeito está no art. 103, parágrafo 2º da Constituição, ao estatuir que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. A sentença que reconhece a inconstitucionalidade por omissão é declaratória, mas não meramente, porque dela decorre um efeito ulterior de natureza mandamental no sentido de exigir a adoção das providências necessárias ao suprimento da omissão. A ação declaratória de constitucionalidade é uma ação que tem a característica de um meio paralisante de debates em torno de questões jurídicas fundamentais de interesse coletivo. Terá como pressuposto fático a existência de decisões de constitucionalidade, em processos concretos, contrárias à posição governamental. Seu exercício gera um processo constitucional contencioso, de fato, porque visa desfazer decisões proferidas entre as partes, mediante sua propositura por uma delas. Tem natureza de meio de impugnação antes que de ação, com o mesmo objeto das contestações, sustentando a constitucionalidade da lei no ato normativo. 13. Finalidade. O objeto da ação declaratória de constitucionalidade. Essa ação pressupõe controvérsia a respeito da constitucionalidade da lei, o que é aferido diante da existência de um grande número de ações onde a constitucionalidade da lei é impugnada. Sua finalidade imediata consiste na rápida solução dessas pendências. Visa solucionar isso, por via de coisa julgada vinculante, que declara ou não a constitucionalidade da lei. O objeto da ação é a verificação da constitucionalidade da lei ou ato normativo federal impugnado em processos concretos. Não tem por objeto a verificação da constitucionalidade de lei ou ato estadual ou municipal, não há previsão dessa possibilidade. 14. Legitimação e competência para a ação. Segundo o art. 103, parágrafo 4º, poderão propô-lo o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados e o Procurador-Geral da República, e o STF já decidiu que não cabe a intervenção do Advogado-Geral da União no processo dessa ação. A competência para processar julgar a ação declaratória de constitucionalidade é exclusivamente do STF. 15. Efeitos da decisão da ação declaratória de constitucionalidade. Segundo a art. 102, parágrafo 2º, as decisões definitivas de mérito nessas ações produzirão eficácia contra todos efeito vinculante aos demais órgãos do Judiciário e do Executivo. Terá efeito erga omnes, se estendendo a todos os feitos em andamento, paralisando-os com o desfazimento dos efeitos das decisões neles proferidas no primeiro caso ou a confirmação desses efeitos no segundo caso. O ato, dali por diante, é constitucional, sem possibilidade de qualquer outra declaração em contrário. Pelo efeito vinculante à função jurisdicional dos demais órgãos do Judiciário, nenhum juiz ou tribunal poderá conhecer de ação ou processo em que se postule uma decisão contrária à declaração emitida no processo de ação declaratória de constitucionalidade pelo STF, nem produzir validamente ato normativo em sentido contrário àquela decisão. Emenda à Constituição. Emenda é o processo formal de mudanças das constituições rígidas, por meio de atuação de certos órgãos, mediante determinadas formalidades, estabelecidas nas próprias constituições para o exercício do poder reformador. É a modificação de certos pontos, cuja estabilidade o legislador constituinte não considerou tão grande como outros mais valiosos, se bem que submetida a obstáculos e formalidades mais difíceis que os exigidos para a alteração das leis ordinárias. É o único sistema de mudança formal da Constituição. 16. Sistema brasileiro.
Apresentada a proposta, será ela discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, 3/5, 3/5, dos votos dos membros de cada uma delas. Art. 60, parágrafo 2º. Uma vez aprovada, a emenda será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Acrescenta-se que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou ávida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Art. 60, parágrafo 5º. 17. Poder Constituinte e Poder Reformador. A Constituição conferiu ao Congresso Nacional a competência para elaborar emendas a ela. O próprio Poder Constituinte originário, ao estabelecer a CF, instituiu um Poder Constituinte reformador. No fundo, o agente ou sujeito da reforma é o Poder Constituinte originário, que, por esse método, atua em segundo grau, de modo indireto, pela outorga de competência a um órgão constituído para, em seu lugar, proceder às modificações na Constituição, que a realidade exige. Segundo o professor Manuel G. Ferreira Filho, poder constituinte de revisão é aquele poder, inerente à Constituição rígida que se destina a modificá-la, segundo o que a mesma estabelece. Visa permitir a mudança da Constituição, a adaptação da Constituição a novas necessidades, a novos impulsos, a novas forças, sem que para tanto seja preciso recorrer à revolução, sem que seja preciso recorrer ao poder constituinte originário. 18. Limitações ao poder de reforma constitucional. É limitado, porque a própria norma constitucional lhe impõe procedimento e modo de agir, dos quais não pode arredar sob pena de sua obra sair viciada, ficando sujeita ao sistema de controle de constitucionalidade, configura as limitações formais. A doutrina distribui as limitações em limitações temporais. Não são comumente encontráveis na história constitucional brasileira. Só do Império estabeleceu esse tipo de limitação, visto que previa que somente após um certo tempo estabelecido é que ela poderia ser reformada, no caso 4 anos. Limitações circunstanciais. Desde 1934 estatui-se um tipo de limitação ao poder de reforma, qual seja de que não se procederá à reforma na vigência do estado de sítio. A CF vigente veda emendas na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. Art. 60, parágrafo 1º. Limitações materiais. Distingue materiais explícitas. Compreende-se que o constituinte originário poderá, expressamente, excluir determinadas matérias ou conteúdos da incidência do poder de reforma, e implícitas, ocorre quando são enumeradas matérias de direitos fundamentais, insuscetíveis de emendas. 19. Controle de constitucionalidade da reforma constitucional. Toda modificação, feita com desrespeito de procedimento especial estabelecido ou de preceito que não possa ser objeto de emenda, padecerá de vício de inconstitucionalidade formal ou material, e assim ficará sujeita ao controle de constitucionalidade pelo Judiciário, tal como se dá com as leis ordinárias. E, dos princípios fundamentais, dos princípios constitucionais. As normas são preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, ou seja, reconhecem à pessoa ou à entidade a faculdade de realizar certos interesses por ato próprio ou exigindo ação ou abstenção de outrem. Vinculam elas a obrigação de submeter-se às exigências de realizar uma prestação. Os princípios são ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de normas. São como núcleos de condensações nos quais confluem valores e bens constitucionais. 20. Os princípios constitucionais positivos se traduzem em normas da Constituição ou que delas diretamente se inferem. São basicamente de 2 categorias. Princípios político-constitucionais. Constituem-se daquelas decisões políticas fundamentais concretizadas em normas conformadoras do sistema constitucional positivo, e são normas-princípio. Princípios jurídico-constitucionais. São informadores da ordem jurídica nacional, decorrem de certas normas constitucionais, e constituem desdobramentos dos fundamentais. 21. Conceito e conteúdo dos princípios fundamentais.
constituem-se dos princípios definidores da forma de Estado, dos princípios definidores da estrutura do Estado, dos princípios estruturantes do regime político e dos princípios caracterizadores da forma de governo e da organização política em geral. Os da CF/88 discriminadamente são: a. Princípios relativos à existência, forma, estrutura e tipo de Estado. República Federativa, soberania, Estado democrático de direito, art. 1º. B. Relativos à forma de governo e à organização dos poderes. República e separação de poderes, art. 1º e 2º. C. Relativos à organização da sociedade. Princípio da livre organização social, de convivência justa e da solidariedade, art. 3º, e D. Relativos ao regime político, da cidadania, da dignidade da pessoa, do pluralismo, da soberania popular, da representação política e da participação popular direta, art. 1º, parágrafo único. E. Relativos à prestação positiva do Estado, da independência e do desenvolvimento nacional, da justiça social e da não discriminação, arts. 3º, e IV, relativos à comunidade internacional, da independência nacional, do respeito dos direitos fundamentais da pessoa humana, da autodeterminação dos povos, da não intervenção, da igualdade dos Estados, da solução pacífica dos conflitos e da defesa da paz, do repúdio ao terrorismo e ao racismo, da cooperação entre os povos e o da integração da América Latina, art. 4º. 22. Princípios fundamentais e princípios gerais do direito constitucional. Os fundamentais traduzem-se em normas fundamentais que explicitam as valorações políticas fundamentais do legislador constituinte, contêm as decisões políticas fundamentais. Os gerais formam temas de uma teoria geral do direito constitucional, por envolver conceitos gerais, relações, objetos, que podem ter seu estudo destacado da dogmática jurídico-constitucional. 23. Função e relevância dos princípios fundamentais. A função ordenadora, bem como sua ação imediata, enquanto diretamente aplicáveis ou diretamente capazes de conformarem as relações político-constitucionais. A ação imediata dos princípios consiste, em primeiro lugar, em funcionarem como critério de interpretação e de integração, pois são eles que dão coerência geral ao sistema. Dos princípios constitucionais do Estado brasileiro, República Federativa do Brasil, 24, o país e o Estado brasileiros. País se refere aos aspectos físicos, ao habitat, ao torrão nacional. Manifesta a unidade geográfica, histórica, econômica e cultural das terras ocupadas pelos brasileiros. Estado é uma ordenação que tem por fim específico e essencial a regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma dada população sobre um dado território. Constitui-se de um poder soberano de um povo situado num território com certas finalidades. A Constituição organiza esses elementos. 25. Território e forma de Estado. O território é o limite espacial dentro do qual o Estado exerce de modo efetivo o poder de império sobre pessoas e bens. Forma de Estado é o modo de exercício do poder político em função do território. 26. Estado Federal, forma do Estado brasileiro. O federalismo refere-se a uma forma de Estado, federação ou Estado federal, caracterizada pela união de coletividades públicas dotadas de autonomia político-constitucional. Autonomia federativa. A federação consiste na união de coletividades regionais autônomas, Estados federados, Estados-membros ou Estado. Estado federal é o todo, dotado de personalidade jurídica de direito público internacional. A União é a entidade federal formada pela reunião das partes componentes, constituindo pessoa jurídica de direito público interno, autônoma em relação aos Estados e a que cabe exercer as prerrogativas da soberania do Estado brasileiro. A autonomia federativa assenta-se em dois elementos. A. Na existência de órgãos governamentais próprios. B. Na posse de competências exclusivas.
O Estado Federal apresenta-se como um Estado que, embora parecendo único nas relações internacionais, é constituído por Estados-membros dotados de autonomia, notadamente quanto ao exercício de capacidade normativa sobre matérias reservadas à sua competência. 27. Forma de governo. A República. Forma de governo é conceito que se refere à maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados. República é uma forma de governo que designa uma coletividade política com características da res pública, ou seja, coisa do povo e para o povo, que se opõe a toda forma de tirania. O princípio republicano, art. Primeiro, não instaura a república, recebe a da evolução constitucional. Sistema de governo é o modo como se relacionam os poderes, especialmente o legislativo e o executivo, que dá origem aos sistemas parlamentarista, presidencialista e diretorial.